Eu sei que você, assim, tem um olhar muito cuidadoso e firme na orientação dos pais quando a gente fala de inclusão e limites. Ah, tá. Você quer saber da família. Tá, então vamos lá. Também das crianças, né? Da escola, por exemplo, né? Bom, vou falar de uma forma geral. Não Sim. é porque a sua criança tem um diagnóstico que você tem que tratá-la diferente das outras. Em primeiro lugar, é uma criança. Em primeiro lugar, você é o pai, quem manda é você. Então, não é porque o seu filho tem autismo que você vai dizer, ai, tadinho, ele tem autismo. Não, não é tadinho. Ele tem que entender as regras, você tem que impor limites, você tem que ensinar. Eu não estou falando de técnicas, porque tem mães que entendem, tem pais, né, no geral, que entendem que isso quer dizer que tem que bater e deixar de castigo. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser a figura de autoridade, tá? O bater, ele não funciona. Ele pode até remotamente funcionar naquele segundo, mas por que que ele não é prático, o bater? Ele não é funcional. Porque se você bate, daqui a pouco a dor passa, a criança esquece e ela vai fazer de novo. Aí você intensifica o bater. Aí vai tudo um ciclo vicioso. Então, vai passar a dor, vai fazer de novo. E com o tempo, a longo prazo, a criança vai ter medo daquele pai e não respeito por aquele pai. Porque vai Uhum. pensar, ah, vai doer. Não é isso. A criança tem que te respeitar. Então, você tem que ser a figura de autoridade. Você tem que dizer para ele: eu sou o pai, você vai me obedecer, isso eu estou fazendo para o seu bem. E qualquer criança Não não é é ter medo de ser pai e mãe, né? isso, Porque mas eu não é só percebo criança. que os pais têm tido medo de ser pai e mãe, de assumir esse lugar de autoridade, né? Sim, E mas eu assim, imagino que se você tem um diagnóstico de que teu filho é atípico, talvez esse pai fique mais receoso ainda. sim. Mas tanto E com você crianças falou uma outra típicas. coisa, você falou uma outra coisa. Existem pais que buscam uma justificativa de que se o meu filho tem isto, justifica o comportamento dele. Você falou isso agora há E pouco. isso. Uhum. Então, assim, mas tanto com crianças típicas quanto com as atípicas, a autoridade é muito importante. E se você explicar o porquê, porque a criança entende. Então, se você disser, não enfie o dedo na tomada. Você sabe o que acontece com que quando enfia o dedo na tomada? Isso eu faço na clínica. Comigo também acontece. Eles querem enfiar o dedo na tomada. Aí eu já peguei desenho animado no YouTube, mostrei pra eles, e que nem o Tom e Jerry, aqueles do gatinho e do ratinho. Quando o Uhum. gatinho enfia o dedo na tomada, ele fica todo preto e aparece uma caveira. Que eu também sou muito séria e muito rígida em algumas coisas. Eu sou Uhum. muito firme. Esses dias eu cheguei na recepção do consultório, tinha uma adolescente deitada no colo da mãe, esparramada com uniforme de colégio. O meu paciente aqui, elas aqui. Aí eu dei uma olhadinha, tá bom aí? Aí a mãe falou assim: Você viu? Falei: vi e não pode. Então, senta. Se você quiser ficar no colo da mamãe, coloca a cabecinha, porque tem outras pessoas que frequentam aqui. Ela estava com camiseta de ensino médio, descalço no sofá. Falei: Cara, não tô entendendo. Inclusão e limite. E assim, a típica, uma Não adolescente, importa. não importa. Não importa, né? Mas assim, aquilo que precisa ser dito, quando precisa ser dito. E a mãe me olhou com aquela cara assim: Você viu? Olha só o que ela está fazendo. Eu falei: Vi, e não pode. É que nem eu comentei com você outro dia. Eu fui, faz um tempo já, mas foi esse ano. Eu cheguei na recepção, tinha uma criança minha, que eu até cheguei a conversar no grupo, né? Brincando com quatro, cinco copos diferentes. E aí um tinha chá, o outro tinha água com açúcar, o outro tinha água com não sei o quê. Fazendo Eu olhei, experiências. brincando de cientista na É. recepção. Foi me dando um negócio e a mãe rindo. Aí eu cheguei, atendi a criança, só que eu chamei a mãe. Falei, olha, eu falei, a senhora tem que pôr limite. Mas meu filho tem TOD.
Eu falei, não importa se ele tem TOD. Só porque ele tem TOD e pode ser que ele te bata, você vai deixar ele fazer o que ele quer. Então você vai incentivar ele a ser o poderoso, o chefão. Falei, não, você é a E o mãe, discriminado, né, Bruna? E o você é a discriminado. Não importa o diagnóstico, você é mãe. Você é a mãe, você que manda, você é a autoridade. Você Se ele não percebe, cumprir com o você, combinado, tem consequência. você percebe diferença entre pai e mãe nessa coisa da autoridade, nessa coisa de participar? O que que você percebe? Bom, assim, as famílias atípicas, eu percebo que tem muitos pais, na verdade, os pais são 8 ou 80. Ou são aqueles pais extremamente participativos, que às vezes até me sufocam, ou são pais que não estão nem aí. Mas isso acontece nas típicas também, tá? Isso também, sim, eu vejo nos dois. Só Tá. que com uma diferença. Os atípicos, eles usam o filho. Tipo assim, eu não queria ter um filho assim, então eu vou embora. Então, essa é a diferença. Então, eu percebo que tanto em famílias típicas como atípicas, os pais, os homens, são 8 ou 80. Porque eu atendo os típicos também, né? Então, isso eu vejo igual. O problema é na hora das mães. Geralmente, os pais dos típicos, teve traição, teve isso, teve aquilo, aí separou, e aí construiu outra família, aí meio que deixa o primeiro de lado. Agora, o dos atípicos, o que eu mais escuto no consultório é, depois do diagnóstico do síndrome de Down, depois que a criança nasceu e a gente viu que ele era autista nível 3, ele me abandonou. Então, a diferença é essa. Por que que eu peço para os pais não irem na anamnese? Por isso. Porque imagina a criança ouvir: ah, não, é porque ele tem autismo, ele tá ali brincando e não tá ouvindo. Mentira, ele está ouvindo. Imagina Claro! a criança ouvir: o meu pai foi embora por minha causa, pelo meu diagnóstico. Então, por isso que eu peço para elas terem liberdade de falar. Ali, às vezes, quando é separada, mete a boca no pai, eu escuto, eu acolho, e mete a boca em todo mundo que já teve algum preconceito com o filho, e eu escuto, eu tô ali para escutar e para entender a história daquela criança. Então, essa é a única diferença que eu escuto na anamnese, que quando as famílias são atípicas, a culpa é dos filhos. Eu fico até. Meu olho Peso, enche né? d'água. Que Hã? peso. Que peso, Sim. né? Que peso. Na verdade, são adultos com muita dificuldade de assumir a parte deles, né? E eu acho que isso é humano, né, Bruna? Isso é tão humano, porque eu já estou aí formada há 30 anos e eu escuto isso. Eu escuto E isso, aí me dá né? revolta, só que aí eu me seguro na clínica, né? Aqui tá um pouco difícil, mas na clínica aí a mãe sai, eu peço uns 10 minutos pro próximo para eu poder. Às vezes eu até choro sozinha, para respirar. É, para mostra o teu grau de conexão com a demanda e com essa criança, né? Porque, na verdade, ela está sozinha, né? Eu já vivenciei, assim, criança faz muitos anos que eu não atendo, mas adolescentes, né? Em que eu não tinha acesso aos pais. Às vezes a mãe e o pai dizia claramente, não, não vou, né? Recentemente eu chamei o pai de uma adulta que eu atendo e ele disse, não, não vou. Não vou porque ela fica utilizando isso a favor dela, então eu já pago a terapia. Então, se esse pai fala isso com ela adulta, ele fala isso uma vida toda, né? Então, são as histórias familiares, é puxado.